conosco no palco do ONM Talks, Ícaro de Carvalho. Alô, som. Pessoal, antes de nós começarmos a gravação, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos entrevistar o Leonardo, ele que trabalha no TikTok. Ele tem um cargo aqui diferente, Head de Agências para a América Latina. O papo vai ter mais ou menos aí 1 horinha, bem tranquilo. Depois, se não me engano, foi assim na última entrevista que nós fizemos. Vai ser aberto, Jonatas, para perguntas? Aproveitando aqui para chamar o Leonardo Ked, que é Head de Agências para a América Latina do TikTok. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom, Ícaro? Obrigado pela sua presença. Pelo convite. Obrigado, pessoal. Vamos lá? Bora. Leonardo, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Vamos começar aqui esse bate-papo com a melhor pergunta possível, né? Porque hoje você ocupa a posição de Head de Agências no TikTok aqui na América Latina, mas nem sempre foi assim. Se você pudesse contar um pouquinho sobre a sua história profissional, onde você estudou, que empresas você trabalhou, se sempre foram empresas de tecnologia, se foram empresas de outros setores, qual foi a tua trilha, qual foi o teu caminho até chegar ao TikTok? Ícaro, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com essa plateia maravilhosa. Isso é uma história curiosa. Eu, na verdade, eu estudei economia. Comecei a faculdade na Itália. Minha mãe é professora universitária. Ela é professora da faculdade de Roma. Eu fui para lá, enfim. Foi a primeira vez que minha mãe me enganou. Acho que foi essa, de verdade. A gente foi para ficar 1 ano. Ela tá lá até hoje. Mas que cidade ruim também, né? Exato, não dá pra reclamar. A gente, na verdade, foi primeiro pra uma cidadezinha pequena, perto de Roma, ela dava aula ali, depois que a gente migrou pra Roma, eu fiz 2º grau, faculdade, terminei a faculdade no Brasil, voltei por motivos de família, meu avô estava doente, eu era muito ligado a ele, fiz economia na FRJ e comecei minha carreira em banco de investimento. Quando estourou a bolha, lá em 2002, o banco encerrou essa operação, mas eu já tinha gostado do mood startup, cultura, a forma um pouco mais despojada de se trabalhar, mais criativa, desafiando o status quo. E eu fui para um outro fundo de investimento, investidor profissional, na época era um dos fundos mais ativos aqui no Brasil, investiu em várias startups. E eu comecei como vendedor, trabalhei em vários segmentos, mas aí já na mídia digital, comecei com e-commerce, um site depois foi adquirido pelo Buscapé. Trabalhei no grupo Jovem Pan, no Vírgula na joint venture da Jovem Pan com o Calainho, né, um empresário de entretenimento, era um portal super ativo para jovens na época. Fiz o startup do Lancenet, que era a operação digital do Lance, na época um jornal muito forte de esporte. Até que surgiu um convite do Yahoo. O Yahoo, na época, era o maior player digital. O Google já existia lá fora, mas não no Brasil. O Facebook ainda não existia. E eu fui pro Yahoo. E eu fiz um pouco de tudo. Saí do Yahoo como diretor de toda a área comercial. O Yahoo depois foi adquirido pela Verizon. A Verizon comprou o Yahoo, comprou a AOL, fez um acordo para assumir todo o business da Microsoft. E eu fui o executivo que liderou essa operação comercial aqui no Brasil. Até que surgiu um convite do TikTok em 2020 e eu resolvi aceitar o desafio. Então, resumindo um pouco, foi assim que eu fui parar no mundo digital e na área de vendas, que era uma coisa que eu não achava que não tinha, levava o menor jeito e que... Perdeu o preconceito contra os vendedores? Perdi o preconceito. Os vendedores são a melhor raça do mundo, é uma coisa maravilhosa. Não, também não vamos exagerar, né? Hoje, você ocupa o papel de Head de Agências. Quais são as suas atribuições hoje dentro do TikTok? Como é que funciona o teu setor? Você é responsável pelo quê? Perfeito. Eu cuido de todo o relacionamento e vendas do TikTok para as agências de publicidade. Então, a maioria dos anunciantes hoje compra mídia através de agências de publicidade. Você tem anunciantes que compram mídia de forma direta, mas especialmente as grandes contas e fazem uso de agências. O meu papel é fazer toda a estratégia comercial com as agências, fazer a parte que a gente chama de agency development. Então, como é que eu capacito as agências para estarem aptas a produzir conteúdo para TikTok, a criar campanhas para TikTok, a otimizar campanhas para TikTok, a entender mais sobre TikTok. Então, é um papel que ele tem um lado comercial muito forte, mas também tem esse lado de desenvolvimento, de capacitação, de educação das agências. Então, essa hoje é a principal atribuição, eu diria.
Eu posso expandir um pouquinho? A gente pode ficar um pouquinho mais nesse tema? Lógico. Porque eu tenho muitas curiosidades pessoais. Claro. Por exemplo, você vai atrás dessas grandes agências, você tem um time de ativação que entra em contato, marca uma reunião, mostra ali como é que o TikTok pode servir para eles, porque eles devem ter um monte de gargalos de canais de aquisição para serem contratados. Ou eu que tenho uma empresa digital, eu posso buscar vocês para tirar dúvidas, por exemplo? Perfeito. Hoje a operação é bem completa já no Brasil, então a gente tem uma área, a minha área que cuida de grandes agências, grandes anunciantes, o time de clientes diretos também estruturado para grandes anunciantes. A gente tem um time que a gente chama de Growth, que são não necessariamente anunciantes pequenos, mas anunciantes que ainda não são grandes no TikTok e que a gente acredita que tenham um potencial. Além disso, a gente já iniciou uma operação no Brasil de small business, então realmente de pequenos anunciantes self-service que podem comprar mídia através de cartão de crédito, de forma pré-paga ou até pós-paga via cartão. Então hoje a operação já é bem completa para qualquer tipo de anunciante. E aí minha última dúvida para a gente terminar de estressar esse tema, eu não sei se você conhece a realidade do marketing digital brasileiro. Muitas vezes, pequenas empresas que gastam milhões e milhões de reais, às vezes mais do que grandes anunciantes, comprando tráfego, às vezes, de vídeos que são feitos no celular. E são muitos e muitos milhões de reais investidos, às vezes 30, 40 milhões de reais investidos por ano. Esse tipo de anunciante, que é muito comum tanto para os alunos do novo mercado quanto para a nossa própria realidade, eles acabam ganhando contato direto com o executivo de contas do TikTok? Como é que é essa relação? Porque existe muito caso de contas bloqueadas. A experiência que nós temos é a experiência do concorrente, né, do Facebook. Contas bloqueadas, dias sem conseguir restaurar, sem ter uma resposta, sem feedback humano. Primeiro manda uma mensagem para ser respondida. Como é que é no TikTok? Como eu disse, a gente já tem uma operação bem consolidada no Brasil, uma operação bem grande. Todos os canais já funcionam. Mesmo o canal de compra por cartão de crédito, a gente tem atendimento humano. Óbvio, a gente não consegue ter um atendimento assim, 1 a 1, tão próximo, mas não é só atendimento automático, com mercados remotos, respondendo sei lá quando. Eu, particularmente, como eu disse, né, eu entrei no Yahoo, a gente ainda não tinha Google no Brasil, o Yahoo era uma empresa de search, a patente de link patrocinados, né, quem inventou link patrocinados foi o Yahoo. Eu comecei rapidamente minha carreira com... Não sabia disso. Com links patrocinados, sim, foi. Em link patrocinados, ali eu tive um aprendizado muito grande, porque do nada apareciam anunciantes que hoje talvez até sejam bastante conhecidos, Bateria Moura, mas na época eu não fazia a mínima ideia, eu olhava, era o maior anunciante, eu falei, caramba. Ou profissionais às vezes liberais, eu lembro assim, na época a palavra encanador era a mais cara, Então, desde aquele momento, isso já faz bastante tempo, eu entendi que, cara, no mundo digital o dinheiro não tem marca. Qualquer um, porque o digital é um canal de vendas. Então, qualquer novo e-commerce, qualquer novo serviço que consiga monetizar bem e melhor do que outros anunciantes, ele vai conseguir comprar mais mídia. Hoje, o grande volume de investimento das edtechs vem de pequenos e médios anunciantes. Então, quem não se preparar devidamente para atender esse público vai ter uma desvantagem, nesse caso, muito grande. Qual que é a inteligência que o TikTok entrega para o seu anunciante em relação às métricas da sua campanha? Cara, a gente tem uma parte bem desenvolvida de analytics, de métricas, então ele consegue saber, e de parceiros também, né? A gente tem um ecossistema de parceiros muito grande, que é uma coisa legal da plataforma. O TikTok já nasceu com muitos parceiros plugados na plataforma, parceiros esses que ajudam os nossos anunciantes a ter mais inteligência, a entender melhor sobre a mídia que eles compram com a gente. O grande desafio da indústria hoje, e talvez a grande oportunidade para todos, é entender mais além do clique, né? Porque muita gente não clica. É difícil você clicar e comprar agora por impulso, especialmente produtos de valor agregado mais caro, né? Então, entender melhor esse processo, acho que é o grande desafio e oportunidade, eu gosto de olhar assim, da indústria. Já que nós estamos falando de desafio, eu lembro, me corrija se eu estiver errado, não tenho toda a linha do tempo assim na cabeça tão bonitinha, mas o TikTok ele nasce com outro nome, meio que em resposta àquele crescimento enorme que o Musical.ly, era esse o nome do aplicativo, que o Musical.ly estava produzindo, ou colhendo, melhor dizendo. Inclusive eles migraram todo mundo, né, do Musical.ly, agora teria uma conta no TikTok. Você olhava para aquela plataforma e via que um número
enorme de usuários eram pré-adolescentes dançando. Só que pré-adolescentes dançando, eles mostram o início da ferramenta. Quais são os desafios que o TikTok teve e tem ainda para você sair dessa ferramenta de nicho e englobar hoje... o Vidoni, nosso produtor, falou que o pai dele tem um TikTok. Então, como é que você vai avançando na idade e na capitalização ali de todas as porções da sociedade? Eu acho que para sair de uma plataforma apenas de música foi feito um investimento muito grande em parcerias de conteúdo, em trazer conteúdo, investimentos em marketing também. E com isso a gente foi trazendo outras faixas etárias. E uma coisa bacana do TikTok é que o usuário ele é também criador de conteúdo, né? Então quando você traz um novo usuário, ele acaba... se sentindo confortável para produzir conteúdo. Então ele gera também o efeito de gerar mais conteúdo. Eu me assustei, desculpa te cortar, mas eu me assustei com o percentual de usuários cadastrados no TikTok que também eram produtores de conteúdo. É impressionante. Eu não lembro, era 50%, alguma coisa assim. Eu falei, não é possível. Até mais. É impressionante. É surpreendente. O cara entra e já começa a produzir conteúdo, né? Impressionante. E aí, como é que uma empresa olha para si mesma, olha para um público, não é demograficamente o correto, um público que tem uma faixa etária específica, e ela pensa, temos que alcançar novas pessoas. Como é que você vence esse desafio? Eu acho que tem um que aconteceu com a maioria dos apps modernos, que começa com um público mais jovem, aí aos pouquinhos as outras faixas etárias vão se interessando, mas eu acho que o TikTok fez muito bem foi essa associação com outros players de mídia de uma forma muito rápida, né? Então, rapidamente o TikTok tinha parceria com o Big Brother, com a Fazenda, parceria com players de esporte, com players de culinária, de música, muita coisa de música, parceria com a indústria de música. Isso foi trazendo usuários de outras faixas etárias, esses usuários foram produzindo mais conteúdo e aos poucos a audiência foi ficando mais madura. Tem um fato também que é o algoritmo, né? Esse algoritmo do TikTok é a forma como o app funciona. A maioria dos usuários não tem esse comportamento de seguir os amigos, mas você deixar o algoritmo te recomendar conteúdo. Então acaba que ele aprende muito rapidamente o conteúdo que você gosta e, por exemplo, se você não é uma pessoa que você não gosta da dancinha, mas você gosta de economia, o algoritmo vai te mostrando outros conteúdos. Então essa é uma característica, né? A pessoa gasta mais tempo, ela passa a se interessar. E uma outra coisa, a possibilidade de você exportar o conteúdo e compartilhar ele muito facilmente, né? Que os outros apps não permitem. Inclusive, o TikTok tem um botão de compartilhar no WhatsApp e o Instagram, que é da mesma que o Meta, mesmo grupo do WhatsApp, não tem, né? Sempre perguntei isso. Isso facilitou muito. Então, por exemplo, vamos supor, eu gosto de economia, eu vi o conteúdo, eu compartilhei com você achava que era só dancinha. Eu falo, aí eu mando outro, mando terceiro. Você fala, vou entrar aqui para ver. E aí, rapidamente, o algoritmo vai te entender e vai te mostrar conteúdo relevante e você vai ficar mais tempo. Então, acho que essa combinação de fatores, a característica do algoritmo, o controle para não permitir que menores de 13 anos entrassem mais, parcerias de conteúdo, investimento em mídia, acho que tudo isso fez a empresa crescer muito rápido. Ficou muito marcado em mim uma entrevista que o Zuckerberg deu para a CNBC, em que ele soltou uma frase clássica dele, que hoje, se você digitar Mark Zuckerberg Quote, você vai ver que tem tudo quanto é canto. Tá no próprio livro da empresa, em que ele fala assim, nós precisamos produzir em casa aquilo que substituirá o Facebook. Pouco tempo depois, alguns anos depois, na verdade, né, alguns poucos anos depois, o Zuckerberg, ele admite que ele perdeu essa big thing, que ele chama, Cara, eu não imaginava que as pessoas queriam assistir conteúdo de outras pessoas, senão aqueles que eles seguiam. E nessa mesma entrevista, pede-se para que ele diga o que ele acha do TikTok. Ele fala, cara, são concorrentes muito competentes. Aí eu faço a pergunta para você. Aquilo que iria substituir, ou irá substituir o Facebook, ao invés de nascer no próprio Facebook, veio da China? É o TikTok substituto do Facebook? Primeiro, assim, acho que dentro do TikTok a gente tem muito respeito pelos concorrentes, assim, o Facebook, a Meta é uma das empresas mais bem-sucedidas da história do capitalismo, né? Então a gente tem muito respeito por eles, por Google, por todo o ecossistema. A gente está chegando agora, não dá nem para se comparar. Eu acho que o TikTok concorre
sim, com Meta, com Facebook, no que diz respeito ao share de tempo das pessoas que a gente vai ter, mas não enquanto produto, né? O TikTok, muito mais do que um app de social media, ele é um app de entretenimento. Mas eu diria que hoje o nosso concorrente seja talvez muito mais uma Netflix, talvez numa Amazon Prime Video. As pessoas entram no TikTok para consumir conteúdo, para se entreter, não para se conectar. E eu acho que é aí que está a grande diferença. Ele entende aquilo que é mais adequado para você e a potência e a beleza do algoritmo, ele entende isso em vários momentos do dia. É impressionante. Enquanto usuário, ele entende que, de repente, de manhã eu estou consumindo uma coisa, à noite eu quero outra. E isso gera um efeito, se a gente for pensar... que explica, na verdade, o grande sucesso do TikTok. Porque se o conteúdo que eu consumo não é necessariamente o conteúdo dos meus amigos, é o conteúdo que o algoritmo acha que é relevante para mim, o que isso significa? Significa que, por outro lado, se eu não tiver seguidor algum e eu postar um conteúdo hoje e esse conteúdo for relevante, esse conteúdo pode viralizar. Então é uma grande democratização do processo criativo, do processo de produção de conteúdo, que faz com que grande parte da comunidade se sinta à vontade para produzir conteúdo. Eu lembro que os executivos do Google, no ano passado ou retrasado, eles estavam preocupados porque a geração Z estava utilizando o TikTok como deveriam, de acordo com eles, as pessoas utilizarem o Google, perguntando coisas no TikTok, pesquisando coisas no TikTok. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas começam a utilizar o TikTok como fonte de pesquisa, se dão por satisfeitas, esquecem o Google e de repente a gente tem uma geração que usa a internet completamente diferente do que a gente utilizava? Acho que foi uma coisa espontânea, para ser sincero, né? A ferramenta de busca é uma ferramenta simples para permitir que os usuários buscassem conteúdo dentro do TikTok. O que eu acho que aconteceu, minha opinião pessoal, com toda essa proliferação de conteúdo que eu falei, né? Milhões e milhões de brasileiros produzindo conteúdo, pessoas vão ficando interessadas em procurar cada vez mais, porque por mais que o algoritmo te mostre coisas, você às vezes quer você proativamente ir atrás de mais conteúdos. E para determinadas categorias, o TikTok ficou realmente o mais relevante. Por exemplo, receitas de culinária, que eu acho que é uma dessas categorias onde as pessoas hoje estão buscando muito mais do TikTok do que em outros lugares, do que no Google talvez e tal. Cara, é tanta coisa. E o formato do vídeo curto, a gente falou aqui agora, né? O vídeo venceu a batalha para ser o formato do mundo digital, né? Isso aí já é passado. O fato de ser em vídeo e ser um vídeo curto facilita muito. Então, por exemplo, eu quero cozinhar. Cara, eu não quero ficar ali vendo 5 minutos como descasca a cebola, corta a cebola, esquenta a água, faz isso. Ali nos 15 segundos, ou 7, ou 30, ou 60, dependendo. Cara, é muito rápido. Você já entendi o que o cara fez, qual é o pulo do gato. Cara, na minha opinião, assim, pode ser que eu esteja errado, mas como usuário, eu vou falar como usuário, onde eu acho que o TikTok venceu a guerra é porque você tinha um modelo no YouTube que privilegiava a monetização de vídeos ali com 8, 10 minutos, e aí de repente uma receita de macarrão com salsicha tinha que ter de 8 a 10 minutos pro vídeo ficar melhor posicionado. Cara, quando você abre o TikTok é assim, esse é o macarrão, essa salsicha, plá, 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 feito. Eu não consigo mais voltar para um vídeo de 8 minutos no YouTube. Principalmente em um X. Parece que tá tudo acontecendo devagar. Então, realmente, cara, esses videozinhos rápidos te economizam o tempo de uma forma e te entregam exatamente o que você quer de um jeito que você vai pro YouTube e parece que tá vendo cinema mudo. Não. É engraçado isso. E tempo é cada vez um bem mais escasso, né? E isso que a gente falou, por isso que o vídeo é o formato que ganhou, e vídeo curto é a nova febre, é a bola da vez, porque tem conteúdo que você só consegue passar com mais tempo, mas nem todo conteúdo precisa ser assim, né? Eu acabei de baixar um documentário da BBC em 3 partes sobre um momento específico da Segunda Guerra Mundial. Ali eu assisto. 3 partes de 50 minutos. Agora, macarrão com salsicha eu quero em 15 segundos. Exatamente. Não quero. Exatamente. Olha só, agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora. Existem muitos profissionais de marketing, de comunicação digital, do mercado digital, que levantam a seguinte questão. Talvez a crítica, não é? Uma crítica construtiva. Que no TikTok tem impressão demais, visualização demais, engajamento demais, mas que o dinheiro ainda não circula em volume dentro da plataforma. Primeiro ponto, eu queria saber se isso é verdade ou se já é passado.
E segundo ponto, como é que a empresa ela se prepara para que no futuro, além de interação, circule muito, muito dinheiro dentro dela? Boa. Cara, o que eu posso dizer em termos comerciais, assim, é um crescimento que eu jamais vi na minha carreira. Já está virando mainstream, com certeza é o display mais relevante localmente e globalmente, em termos já de receita publicitária, né? A empresa é uma empresa de capital fechado, então ela não divulga os números, mas o que eu posso dizer, assim, já foi abraçado pelos grandes anunciantes, já médios, já caiu nas graças do mercado por conta desse engajamento enorme, né? Então, assim, primeiro, os novos consumidores e os futuros consumidores estão no TikTok, então as marcas sabem disso. Segundo, que estava se criando um distanciamento muito grande entre marcas e usuários, né? Por uma série de motivos, a gente é bombardeado por publicidade o tempo todo, a publicidade foi ficando cada vez mais intrusiva no mundo digital. Acho que uma das características do TikTok é essa, né? O anúncio nunca impede você de consumir nenhum conteúdo, ele não se sobrepõe, você não quer, você pula, Você é pula muito ele fácil. rapidamente. Então o anúncio no TikTok, ele tem que entreter. Se ele não entreter, o usuário vai pular. O usuário Não tem segundinhos de bloco, 5, 4, 3. Não tem. O usuário está no comando. Tirando um formato de diária, quando você abre o app, e aí você precisa ver 3 segundos antes de ver, todos os outros formatos, eles são o que a gente chama de skippable, né? Você pode passar. Então o anúncio ele tem que entreter. Ele tem que ser muito bem visto, muito bem feito. E se ele é muito bem feito, e se ele entretém, ele vai dar resultado. Vocês têm uma biblioteca de anúncios que deram sucesso? Eu vou te dizer o seguinte, imagine que a Ambev ligue pra você. E aí, Léo, seguinte, quero colocar 30 milhões de reais no TikTok aqui pra esse ano, mas assim, eu quero dar uma olhada nas campanhas que tiveram mais sucesso. Vocês registram isso e mostram pros futuros anunciantes pra que eles aprendam com isso? Vamos lá. Sim, a gente tem um Business Center, né? Business Center é o acesso que você tem para comprar publicidade no TikTok. Então ali, a partir do momento que você tem o Business Center, você faz essa gestão sozinho, se quiser. E aí a gente tem um Creative Center, que tem uma série de best practices, cases, exemplos criativos. A gente tem também times internos para suportar criação, planejamento, estratégia, insights, por aí vai. Mas o que a gente sempre dá de conselho é a melhor forma de aprender a consumir o app. Se você não consome e quer entrar, quer criar, quer anunciar, a chance de você fazer algo errado é grande. Então, quem consome o app, geralmente nem precisa de muito, é muito fácil entender. Na verdade, assim, fazer TikTok é mais fácil do que fazer outro tipo de mídia. Basta você usar a linguagem, a música. Superproduções são bem-vindas? Sim, se forem interessantes. Né, existem filmes que são belíssimos, todo mundo quer ver, né? Alguns anúncio da Nike, da Copa, geralmente é uma coisa maravilhosa. Ele vai funcionar também no TikTok. Mas você pode também fazer coisas mais simples, usando a música do momento, a trend do momento. Então, o que a gente sempre incentiva é, cara, use o app também. A gente tem muito treinamento, muito repositório, case, etc. Mas use o app, acho que é a melhor forma de aprender. Uma pergunta bem objetiva. Hoje, no momento de tanta transformação e tanta novidade, quais são os maiores desafios? Eu ia falar dificuldades, mas desafios é muito melhor. Quais são os maiores desafios que o teu setor enfrenta? Eu diria que a grande força do TikTok, na verdade, é essa comunidade, né? Todo dia surgem tendências no TikTok, trends, movimentos culturais que ganham o mundo, né? Eu estava vendo outro dia, sei lá, das 10 músicas mais tocadas no Spotify, 7, 8 surgiram no TikTok. Todas as maiores trends, todos os maiores movimentos culturais recentes nasceram no TikTok. A gente tem caso, eu estava te contando ali antes, né, de produtos que esgotam porque surgiu uma trend no TikTok. E aí qual é o desafio? Na verdade, a gente está falando desafio, oportunidade. Como que uma marca, que uma agência identifica essa trend e faz isso virar uma oportunidade de negócio? Isso vai contra a forma como o mercado todo trabalha, que você tem um ciclo de aprovação de filmes. E é muito rápido, tem que ser agora. Muito rápido, tem que ser ágil. Quando a gente conseguir que as marcas e as agências se preparem para isso, para tomar risco, para... cara, você pode, de fato, explodir, né? Eu vou compartilhar agora
o lado de cá do balcão, né? Muitas vezes, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas grandes na parte de criação de campanha, esse tipo de coisa. E é engessado o processo. E é isso, assim, se você não tiver agilidade para aproveitar, se você não der autonomia pro teu profissional criativo criar e assinar o cheque e falar vamos, cara, é muito difícil você crescer nisso. E aí você pisca, no outro dia tem outra trend, outra música. É sensacional isso. Eu realmente não consigo enxergar para onde vai. Não. Talvez seja isso daí semanal e as pessoas vão fazendo. E aqui a gente tá falando assim de criação de campanha, criação de filme e tal. Mas pensa assim, adequação de produto, né? Acorda Pedrinho. Cara, se alguém solta ali uma camiseta naquele dia, naquela semana, naquele... Quanto não ia vender de camiseta? Loucura. Bora, Bill, uma linha de tênis, bota no tênis. Essa talvez seja a minha maior curiosidade sobre TikTok. Vamos ver se você vai falar a verdade, hein? Ué. Existe meio que uma lenda urbana de que o TikTok, o algoritmo do TikTok, ele funciona diferente na China e pro resto do mundo. Uma vez eu vi alguns vídeos, alguns rodando dentro do próprio TikTok, em que se fala assim, abrindo o TikTok nos Estados Unidos. Aí mostra as pessoas dançando, umas brincadeiras. Abrindo o TikTok na China. Aí mostra os caras fazendo rocket science, umas engenharias. E aí vem aquelas teorias, olha, na China o conteúdo é esse, no resto do mundo é aquele. Isso existe ou é teoria de conspiração? Não, teoria, o algoritmo é o mesmo, literalmente. O que existe é diferença culturais entre os países. Como a gente disse, né, o TikTok comprou o Musical.ly, então vinha já com essa forte de música, de dança também muito forte. Não que não tenha dança e música na China. Mas não vai ter Acorda Pedrinho no Alasca, né? Mas acho que tem muito a ver com diferenças culturais e maturação também, né? Ela começou cedo. Então, hoje você vê muito conteúdo no TikTok sobre, cara, educação financeira. Minha mãe é escritora, professora, né? Eu falei no começo, já ganhou Jabuti e tal. Ela tava outro dia numa palestra, tinha um filósofo. Eu falei, caraca, eu vi esse cara no TikTok. Aí eu fui falar com ele, ele é meu filho, tal, não sei o quê. Ele tem uma agência, ele faz isso pra mim e tal. Então assim, você tem filosofia, você vê cada vez mais o conteúdo vai ficando um conteúdo mais sofisticado mesmo, né? Mais profundo. Na China eles estão na nossa frente nesse sentido. Então provavelmente você tem ali muito mais coisa de rocket science, por exemplo. A gente estava falando também ali nos bastidores o quanto na China o e-commerce, né, migrou muito fortemente para os apps de vídeos curtos. Então toda essa coisa dos creators, creator economy, etc. Na China, o creator, ele é o ponto de venda, ele consegue vender. Então vamos lá, você está ali dançando ou fazendo uma receita ou fazendo qualquer coisa, o usuário consegue clicar e comprar sem sair do app aquele produto e você receber uma comissão. Agora, a China... Você já foi pra China? Ainda não. A China... Eu também não. A China ela é conhecida pela cultura dos super apps, né? O cara paga tudo no aplicativo, transfere dinheiro, paga boleto, matricula os filhos na escola, atualiza a CNH dele lá na China, não tem outro nome. Tudo acontece em super apps. O TikTok tem esse desejo, essa ambição, esse querer se tornar um super app ou não? Cara, eu não sei te dizer se a gente vai virar um super app, eu não sei se no mundo ocidental tem exatamente essa mesma cultura do que tem lá. Você tem alguns apps já tentaram. Acho que a empresa faz muito pela coisa de tentativa e erro, bota uma feature e tenta. Mas hoje o caminho que a ByteDance tem são de, na verdade, alguns outros apps. Eu tenho visto a empresa lançando outros apps que, de certa forma, se conectam, né, de uma forma... funcional. Então, óbvio que um app de música do TikTok, da mesma empresa do TikTok, tem uma série de sinergias com o próprio TikTok, mas eu enxergo talvez mais esse caminho. Olha só, você tá me falando que o TikTok, o algoritmo, ele consegue selecionar aquilo que você quer ver, muitas vezes até na hora que você quer ver. A gente vai ouvir música, o algoritmo tá fazendo a mesma coisa. Existe hoje um ponto de preocupação grande, principalmente entre especialistas, educadores e pais, que é a relação mesmo do vício, do comportamento. Existem estudos que atrelam a utilização de redes sociais por jovens, crianças, a índices maiores de infelicidade, a questão com autoestima. E eu não vou falar de TikTok, são de todas elas. Como é que a empresa enxerga isso e se prepara para que o ambiente seja o mais saudável possível? Cara, ótima pergunta. Esse é um problema grave da nossa sociedade, da indústria,
Acho que o TikTok teve hoje, talvez por ter vindo por último, já nasceu com uma preocupação muito grande para esses temas. Então, por exemplo, a gente tem alertas na plataforma, depois de 1 hora você recebe uma alerta. Cara, 1 hora já é muito tempo, né? Um alerta de cara, ei, vai fazer alguma coisa. Literalmente assim, você não quer dar uma pedalada, você não quer sair, dar uma volta. Depois de 1 hora de utilização contínua. Contínua. Então tem isso. A gente tem um controle muito forte mesmo sobre os conteúdos que tem na plataforma. Então, desde filtro. Você tem um filtro da inteligência artificial, você tem um controle humano, você tem muita ferramenta para a comunidade denunciar. A gente faz um trabalho que é reconhecido aí pelas maiores instituições de parceria mesmo com as principais entidades de proteção à criança ou adolescente. A gente faz um trabalho conjunto muito forte. Primeiro que a gente tem a responsabilidade sobre isso e segundo que isso realmente é um problema da nossa sociedade, né? Quem não resolver vai virar refém, isso depois vira lá na frente um problema de negócio. Então, Ninguém quer ser a próxima indústria do tabaco, né? Ninguém quer descobrir tarde demais que produzir essa externalidade enorme. Exatamente. Então a gente investe muito, essa é uma preocupação muito grande da empresa. A gente tem uma série de bloqueios de tipos de anúncio, a gente é muito mais rígido que qualquer legislação, seja para anúncios políticos, anúncios de bebida, anúncios de serviços financeiros, anúncios de gambling, loteria. A gente é muito mais restritivo que a legislação. A gente é muito questionado pelo mercado, às vezes instituições financeiras. Cara, mas eu compro isso em qualquer lugar. Eu, como vendedor, gostaria também, talvez, de vender ou não, mas a empresa... porque muitas vezes não está tentando, é um excesso de zelo mesmo, né? Mas essa é a preocupação da empresa, né? Falar, será que isso aqui vai fazer bem para o meu usuário? Será que ele tem capacidade de identificar o que é isso? Então, muita coisa não é permitida. Vamos falar então sobre outro tema que precisa de cuidado, né? Todos nós vimos, quem estava vivo aqui no Brasil viu como foi polarizada a eleição e toda essa questão, né? A pedido do Supremo, plataformas como Google, Twitter, o próprio Instagram, eles eles agiam prontamente derrubando fake news e materiais de origem duvidosa. A partir de um momento eles começavam a derrubar os próprios perfis. Só que é engraçado porque eu não tenho contato com o TikTok. Me parece que todas essas pessoas estavam caindo principalmente no Twitter, no Instagram, muito no Twitter. O TikTok ele foi acessado pelo judiciário para que se comprometesse com essas questões. Como é que ele agiu? Vamos lá. A gente fez parte também do acordo do TSE com as plataformas. Eu acho que a diferença principal é aquilo que a gente estava falando no começo. O TikTok é uma plataforma de entretenimento. As pessoas entram ali para se divertir. Então o conteúdo tende a ser leve. E aí, de novo, eu falei, a gente investe muito, muito mesmo em moderação de conteúdo. Então, por um lado, a comunidade não é muito o que a comunidade gosta. E por outro lado, tudo que a gente acha que infringe as policies da empresa, o próprio algoritmo já bloqueia, depois você tem o controle humano, e se passar a própria comunidade e falar, cara, isso aqui... Denuncia. Não é muito do que eu quero, independente do lado, não é muito do que eu quero ver. Além da coisa que a gente tá falando, que cara, você pula muito fácil as coisas. Então, veio um negócio político ou de cunho, você pulou, dificilmente aquilo vai voltar para você. Seguinte, existem algumas perguntas que eu tento fazer para os entrevistados que vêm aqui. São perguntas que eu acho que são bem interessantes. Em algum momento eu vi que essas perguntas estavam sendo feitas e decidi incorporar. Certa vez, numa entrevista, o Warren Buffett falou que uma das perguntas que ele mais gostava de fazer quando ele estava analisando uma companhia era a seguinte: se você pudesse comprar um concorrente seu para fazer parte, para que essa empresa que você comprou, essas ações que você comprou, fizessem parte do seu plano de aposentadoria, quem seria esse seu concorrente? Vou pensar. Pergunta difícil, hein? Isso aí você me pegou. Eu acredito muito na indústria de game. Eu te falei, eu trabalhei na Verizon, mesmo sendo na parte mais de advertising. Acho que com 5G, quando ele chegar de verdade, né, ele vai permitir que se faça tantas coisas. A indústria de game é uma que vai explodir, né? Você para pra pensar, você tem streaming de tudo hoje, né? Você tem de filme, você tem de música, você não tem de game, porque a infraestrutura não permite. Então imagina quando você puder ter assinatura e jogar à vontade. Game já é uma coisa monstruosa, né, hoje em dia, e acho que com a chegada da tecnologia
vai explodir ainda mais. Um livro e um conselho que foram fundamentais em algum ponto importante da sua vida ou da sua carreira. Cara, um livro, eu vou te falar 2. Tem um do Adam Grant, fugiu o nome, Change Things, que é um livro, eu gosto muito da parte de liderança, você vai ficando velho, vai liderando times maiores e tal, é sempre um desafio você liderar, ainda mais quando você tem pessoas mais competentes. Eu tenho essa coisa muito da intuição, então eu era aquele tipo de pessoa que, já entendi qual é desse cara, você já bota um estereótipo na pessoa, né, e aí você vai entendendo, eu fui ficando apaixonado por isso, como o nosso cérebro trabalha, né, como a gente tem preconceito, como a gente usa experiências passadas para julgar o presente. Esse é um livro que fala um pouco disso, como você muda de percepção, toda a questão de preconceito, de bias que a gente inconscientemente acaba produzindo. Então, é um livro mais cabeçudo, mais técnico, mas eu acho que é um livro que foi importante para mim. A gente estava falando aqui de empresas que eu investiria. Tem um do Galloway, que é escritor do New York Times, colunista, que é o The Four. Ele é um livro onde ele analisa... Big Four, não é? Big Four. Big Four ou The Four? Big Four do Galloway. Eu tenho esse livro na minha prateleira, assim, por isso que eu lembro dele. Ele é um pouco mais entretenimento, ele é muito mais leve. Não necessariamente concordo com tudo que ele fala ali, mas é um livro que entretém. Então ele analisa Google, Facebook, Amazon e Apple sob vários pontos de vista, cultural, estrutura, fala um pouco dos calcanhares de Aquiles, fala um pouco de como outras indústrias poderiam ter combatido esses players, por exemplo, a indústria dos jornais com o Google. Ele é um pouco mais entretenimento, acho que é uma leitura que eu gostei, assim, mais leve, mas que eu gostei. Cara, conselho... Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, tinha preconceito com a questão de vendas, aquele vendedor que fica ali, né? Sempre fui Acabou virando um vendedorzão, né? Não. Eu era economista, então sempre me embasei em dados, a coisa mais racional. Mas uma vez eu era novo ainda, um chefe me disse: cara, os acordos nunca são entre empresas, são entre pessoas. E eu não entendi aquilo. Falei, 2 empresas gigantescas fazendo negócio. Isso não é fundo de quintal, não é para dar, não, entre pessoas. E eu entendi que sim, cara. Hoje eu entendi que os acordos são sempre entre pessoas. Então a gente não pode nunca descuidar do lado humano, de querer criar conexões, de entender. Mesmo nesse mundo cada vez mais tecnológico, baseado em dados, realidade aumentada, inteligência artificial, robô e etc., as conexões contam muito, são muito importantes. A gente não pode deixá-las para trás. Pelo contrário, acho que a gente tem que dedicar muito tempo para as conexões. E agora, tirando o chapéu da companhia, tirando o chapéu da empresa, falando para o nosso público-alvo são basicamente jovens que empreendem ou que querem empreender, que estão se desenvolvendo no mercado, ou que já se desenvolveram no mercado e agora precisam desenvolver esses aspectos de liderança. Tirando o chapéu do executivo, voltando aquele chapéu de quem estava batalhando pela sua posição, batalhando pela melhor posição dentro de uma empresa. Você gostaria de deixar algum conselho para quem está aí na luta todo dia, aprendendo e querendo se desenvolver? Cara, acho que primeiro é persistência, resiliência, consistência. Eu venho de uma geração, para quem é mais novo, né? Cara, Brasil era assim, uma situação terrível. Para você conseguir um estágio... Não, para você conseguir um estágio... Eu passei cada constrangimento para processo de trainee. Hoje eu relembro e falo, cara, não acredito que eu me passei por aquilo. Então acho que a minha geração veio com essa coisa de... Cara, você tinha que lutar, você tinha que batalhar. As coisas não acontecem da noite pro dia. E eu acho que as novas gerações ficaram mais imediatistas. Às vezes eu vejo pessoas... Cara, às vezes por um probleminha... quer mudar de emprego, quer trocar de empresa e às vezes deixa um trabalho brilhante no meio, não conclui um ciclo, acaba achando que está dando um passo para frente, está dando 2 passos para trás. Então acho que essa questão da persistência, da consistência, então acho que esse e um pouco associado a isso, acho que uma coisa que me ajudou cara, nem sempre você está feliz na sua empresa. Seja você funcionário, chefe, ou mesmo empreendedor, você mesmo. E não é porque não estão sendo justos com você necessariamente, ou as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, que você precisa ir para a rua e talvez
algo pior. Ou descobrir como é que tá lá fora, que você não lembra mais, então, assim, né? espera. Putz, esses caras não estão sendo legais comigo, mas é por conta disso que eu vou me autoflagelar. Deixa eu esperar aqui o momento, deixa eu tentar mudar a situação, deixa eu tentar achar um momento melhor. Léo, muito obrigado pela... Opa, ainda não, tem Opa. perguntas, tem 2 perguntinhas aí da plateia, não é? Boa noite. O que você acha que foi essencial para o TikTok viralizar e se tornar uma plataforma competitiva? Eu acho que foi essa questão do que a gente falou, né? Do algoritmo, muito potente do ponto de vista de inteligência artificial, de entender o comportamento das pessoas. O fato de você não ficar refém só ao conteúdo dos seus amigos, então isso te dá praticamente acesso a um conteúdo que é infinito, né? E o fato que a gente diz de você poder exportar e compartilhar esse conteúdo, né? Acho que do nada, aqui no Brasil, foi todo mundo surpreendido com uma avalanche de conteúdo com aquela marca d'água TikTok, com uma questão de pandemia também, das pessoas. O fato de que as pessoas estavam em casa, então talvez tinham mais tempo também para produzir conteúdo, acho que essa combinação ajudou. E o algoritmo, né? O algoritmo com certeza tem muito desse sucesso. Léo, antes de fazer a pergunta para você, Ícaro, eu recuperei um print que eu dei de 6 de janeiro de 2020 seu. Sabia que essa é a mulher da Globo, né? Aquela que aparece ali na Globo News o dia todo, né? Em que alguém te pergunta na caixinha, o TikTok é a próxima rede social? Recomenda ir lá agora ou esperar? Você respondeu outra coisa, fugiu e falou assim... Obrigado por me colocar passando vergonha aqui. Você falou, vocês conseguem perceber como é que a gente avançou juntos desde 2019 inteiro? Então, assim, eu estou só recuperando o que você mesmo disse, que você não acreditava, de fato, no tamanho que o TikTok ia ter, e era 2020. E eu acho que muito do que a gente está vendo hoje, Léo, e é sobre isso que eu queria te perguntar, muito do que a gente está vendo hoje é como se a gente estivesse voltando lá no tempo do Orkut migrando para o Facebook. O brasileiro era orkuteiro, era comunidade, era testemunho, era aquilo ali que era a base. Aí chegou o Facebook, não é de gringo, não vai pegar, de repente todo mundo migrou para o Facebook, o Orkut acabou e uma nova geração partiu dali. O que eu estou vendo parece que está acontecendo agora do Instagram para o TikTok. Só que, como você disse, produzir conteúdo do TikTok é muito específico. E o brasileiro é cheio de mania. Vocês já notaram quais são as manias do brasileiro? Porque a gente gosta de meme, a gente gosta de piada, a gente gosta... O TikTok conseguiu enxergar qual pode ser o grande potencial do Brasil dentro da ferramenta? Ótimo. Tem algum país que mostra no TikTok uma coxinha de 1 quilo? Essa é nossa. Não, ótima pergunta. Eu acho que a principal característica aqui do brasileiro, cara, é a questão do humor, né? Você tem conteúdo, as pessoas sim. Eu fico pensando. No meme nós somos os melhores. Os melhores. E às vezes eu vejo muito conteúdo de casal, né? O marido ali brincando com a esposa, ou fingindo alguma coisa. Eu acho que a questão do humor, com certeza, acho que a gente é campeão mundial disso. Acho que é a principal característica. É muito conteúdo de humor e, de fato, as pessoas se engajam. Boa noite, meu nome é Eduardo, produzo o TikTok já faz 2 anos, comecei com 16, né? E a minha pergunta era relacionada à monetização da plataforma. Hoje a gente tem um fundo do YouTube Shorts, que parou durante um tempo. A gente tem o Instagram mesmo afora, lançou uma mudança que iria possivelmente monetizar os Reels. E eu queria te perguntar da questão da monetização do TikTok. A gente tem vários rumores, mas se isso é realmente concreto para os próximos anos. Perfeito. Hoje a gente não tem nada de pagamento direto aos creators, né, aos criadores de conteúdo na plataforma. O que a gente faz é incentivar e, por um lado, incentivar e facilitar essa produção de conteúdo. Então, a gente tem a gente chama de TTCM, né, TTCM, TikTok Creator Marketplace, que é uma plataforma que o creator pode se cadastrar e todas as marcas e agências de publicidade têm acesso. Então, através do TTCM, a marca consegue achar creators
e consegue contratar creator. Uma grande força da empresa na China, e obviamente isso já foi levado para alguns outros mercados, é a questão do live shopping que a gente estava falando, né? Do creator poder vender os produtos ali online. Então, a nossa estratégia é muito mais de dar ferramentas para que seja mais fácil criar para o TikTok e ferramentas para que o creator e a marca se conectem. Boa noite, Léo, Ícaro. Meu nome é Danilo. Queria fazer uma pergunta baseada no que você comentou, que o TikTok ele não se considera como uma rede social de fato, mas uma plataforma de entretenimento. E, dado essa informação, ele tem como, então, benchmark empresas de entretenimento, como Netflix, etc., Amazon Prime, ou ele se referencia muito ainda em Facebook, em Instagram e em outras redes sociais? Muito boa. Boa. Acho que o benchmark é o próprio mercado chinês, né? Acho que a China, indubiamente, está na frente do resto do mundo, especialmente a questões relacionadas à inteligência artificial, tecnologia e tal. Então, embora a gente esteja competindo hoje com outros players de entretenimento, o nosso formato é muito diferente hoje, né? A estratégia é totalmente diferente dos players de streaming. Eu acho que a gente compete aí de novo, né? Mesmo que eu estava falando no Instagram, muito pela atenção das pessoas, né? O conteúdo do TikTok é muito diferente do conteúdo da Netflix, né? Até comparar o conteúdo em si, talvez nem caiba. Mas enquanto tempo das pessoas, sim, né? O time spent no TikTok é um time spent não é time spent de app digital, time spent de serviço de streaming. Boa noite, me chamo Gabriel e a minha dúvida é referente nesse time spent do usuário. A gente vem vendo um fenômeno de podcasts acabando crescendo, eu trabalho com isso com podcast. E você acha que em algum momento o TikTok pode ser um concorrente direto, digamos assim, do próprio YouTube nessa relação de fazer lives de podcasts, de aumentar? Você acha que o usuário em algum momento vai consumir esse tipo de conteúdo mais longo dentro da plataforma? A gente já tem alguns formatos mais longos de conteúdo, não tão longos que nem o do YouTube. Acho que é o que eu falei, né? A empresa está sempre constantemente testando. Eu acho que o YouTube, por ser uma plataforma de conteúdo, acho que muito da similaridade está aí. O YouTube também é conteúdo, né? Cara, não sei se dizer se a gente vai para vídeos ainda mais longos. E live? Live, com certeza. É isso que eu falei. Na China, é mesmo? Não, na China, live é uma coisa... A gente já tem live. Já tem aqui? Já dá para fazer live no TikTok? Já dá para fazer live. Você é usuário de TikTok diário? Todos os dias você olha teu aplicativo? Cara, eu sou. Eu uso hoje todo dia, cara, me divirto. Eu uso pra receita culinária, eu uso pra futebol, que eu gosto bastante. Cara, muito engraçado. Quando nós éramos crianças, existiam vários brinquedos que concorriam com a nossa atenção. Parece que hoje tudo se afunilou no celular e ele virou o único brinquedo de interesse da criança, né? Tava almoçando hoje, e aí o Mateu veio... Papaizinho, eu quero um golinho de coquinha. Eu falei, tu só fala assim quando quer tomar coca, né? Daí ele, só um golinho. Eu falei, não é final de semana. Daí ele, só um golinho. Eu falei, por que você quer beber coca? Olha o que ele me respondeu. Porque me deixa feliz. E o TikTok é isso, a criança pega, fica feliz. Mas olha que loucura, a gente tá falando do celular, né? E muitos defendem, é quase já um consenso, que o celular vai acabar, né? Que tudo que a gente faz no celular, na verdade, vai estar presente em qualquer lugar, né? Por isso que eu falei da indústria de game. Acho que tem muita coisa aí que vai acontecer nos próximos anos. Até o celular acabar, acho que a gente já tá velho já. Aí tipo, daqui a 2 anos acontece. Então é sempre mais rápido do que a gente imagina, né, cara? Impressionante, né? Léo, queria agradecer demais o teu tempo, a tua disponibilidade, ter vindo aqui, respondido o pessoal. Agradecer ao teu conhecimento. Uma empresa que todo mundo tem curiosidade, é recorde de perguntas aqui. A gente ficaria conversando sobre isso até sei lá que horas. E... aproveitar se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, dizer quais são tuas redes, o teu TikTok, pro pessoal também te conhecer mais. Boa. Cara, primeiro, obrigado, foi um prazer de verdade, a conversa foi ótima, obrigado a todos pela pergunta, pela atenção. É muito bacana quando a plateia interage, faz pergunta. A pior coisa é quando você termina, se alguém tem uma pergunta, fica aquele silêncio, né? Você fala, caramba, ou ninguém prestou atenção, ou odiou, foi horrível. Cara, acho que o recado é esse, acreditem em vocês,
tenham consistência, né? Eu acho que às vezes a gente tem que corrigir rota, a gente muda, mas, cara, consistência. Nada acontece por acaso, nada é fácil. E quem planta sempre colhe, de novo. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes tem um vento contra, mas esse vento vai virar a favor também. Então é persistência e consistência. É isso. E obrigado. Maravilha. Obrigado. Valeu.